Gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, espero que vocês tenham tido um início de mês aí muito bom, muito fantástico. Para quem ainda não teve, eu intenciono que vocês, assim, transmutem muito essa energia, que possa estar estagnada, que possa estar de alguma forma atrapalhando, incomodando, para uma energia benéfica para você, para o seu bem, independente daquilo que você entende que seja bom para você, porque a gente sabe que às vezes a gente, enquanto ser humano, a gente teima, né, em algumas situações, algumas pessoas, e nem sempre estamos certos, né? Normalmente, inclusive, estamos erradíssimos, mas está tudo bem, faz parte da evolução de cada um, faz parte do caminhar de cada um, daquilo que cada um se propôs a fazer aqui no 3D, e é isso. Eu quero fazer uma leitura com vocês hoje intuitiva, tá? Só me veio a questão, abra a câmera, grava, começa a gravar e vamos embora. Eu separei alguns decks aqui, se eu precisar de mais algum, eu vou parar no meio do vídeo, vou, obviamente, né, editar depois, mas vou parar, vou pegar outro deck, mas bom, é isso. E vamos lá, vamos ver o que a espiritualidade tem aí para esse mês de julho para você. Então eu vou pegar pedras hoje para vocês escolherem. Deixa eu ver. Vou pegar 3 pedras. Ó, vou colocar aqui, tá? As 3 opções. A pedra do sol, essa pedra azul bonitona aqui, que eu não me recordo o nome, ela me lembra muito a energia do mar, a energia de Iemanjá, né? Para quem acredita, para quem cultua. E essa aqui, que também me veio muito uma questão da corrente das almas, né? De preto velho, de cura, ancestralidade mesmo, viva, pura. E aqui a Pedra do Sol, ela é dentro do culto, né? Ela normalmente ela está ligada a Xangô, tá? Porque ele é diretamente ligado ao Sol, tá bom? Então, se concentra, se conecta. A gente vai começar com a opção número 1. 1, 2 e 3 hoje, tá? Então, número 1, a pedrinha aqui, número 1 aqui, tá? Eu vou deixar aqui dá para ver bem, né, a opção, para vocês não se confundirem. Eu vou pegar primeiro a energia que vocês estão, o pessoal aqui que escolheu a opção número 1, eu vou pegar a energia que vocês estão vibrando neste momento, tá? Nesse momento agora, que você está abrindo o vídeo, que você está aí, me veio muito uma questão de preocupação que foge do seu, é uma preocupação que foge do seu controle. É como se você tivesse querendo resolver alguma coisa ou algumas coisas que não, que você não tem o controle. Isso está te gerando uma frustração, está te gerando uma preocupação. Tem a ver com a questão material, então realmente são questões aqui na matéria. Alguma coisa que precisa ser mudada, que você está realmente com muita dificuldade, inclusive a sua dificuldade aqui, ela me mostra que é de
entender que você não é como se você não fosse, o que eles dizem, você não é onisciente, você não sabe todos os lados, você quer resolver as coisas de todo mundo, e cada um. É engraçado, né? Como eu iniciei o texto, o vídeo falando exatamente isso. Cada um está no seu momento de aprendizagem e a gente precisa, às vezes, respeitar, mesmo que nos fira, sabe? Então, aqui, é, realmente, é uma situação da matéria que precisa de uma transformação, que você não está conseguindo fazer as movimentações que você gostaria, tá? E aí, é, você está com dificuldades de deixar para trás, de deixar para lá e de realmente seguir o seu rumo, porque você acha que você é responsável por essa situação. De alguma forma, em algum ponto aqui, você se sente responsável, me vem uma sensação de uma culpa e você está carregando uma carga muito pesada que não é sua, né? Então, a energia principal aqui é, é sobre isso, é sobre você já ter iniciado o mês com certas preocupações aí, que podem sim estar vindo de outras pessoas, de repente filhos, tá? Me vem muito forte uma questão de filhos, principalmente pela carta que saiu aqui. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Vocês percebem que tem um bebê aqui, sabe? Parece que seus filhos, ou um filho em específico, enfim, tá. E o seu desejo era de realmente fazer acontecer e tirar, digamos, tirar dele esse peso. Ou é um filho, ou é uma pessoa que você tem um carinho, é, como se fosse um filho, sabe? Você tem aquele cuidado, aquele olhar materno, aquela, aquela coisa de querer proteger, independente de você ser homem ou mulher, tá? O Zé mandou tirar com outro baralho. Essa situação em específico, como fica? Aqui, realmente, aqui tem é, a energia materna que eu falei, vou mostrar para vocês. Tem muita coisa nessa situação que você não sabe ainda, tá? Você tem ouvido muita gente falar, não só gente viva, mas também gente morta, tá? Porque aqui são corvos que eu tenho nessa carta, né? E eles representam essa comunicação entre os mundos. De fato, existe aqui você querendo proteger, você querendo. É, é como se você quisesse guiar esse filho, essa pessoa, de uma forma que você entende que vai ser bom, porque você entende que dessa forma ele vai estar protegido. Eu vou mostrar aqui para vocês. Não sei se vai focar direito. Deixa eu ver. Aqui, ó. Bem no meio dos caminhos, sabe? Eu tenho duas pessoas aqui, entre aspas, protegidas, né, pelas árvores, mas seguindo um caminho que está sendo o oposto daquele que está sendo direcionado. E o que o baralho, o que o Zé, o que a espiritualidade, enfim, fala, que no momento em que você é, começar a confiar na sua intuição, que fala para você realmente confiar, essa situação, essa pessoa, ela vai começar a caminhar com as próprias pernas. Porque enquanto mãe, enquanto uma pessoa que se preocupa com esse lado maternal, você acaba deixando a pessoa meio que, mesmo você não querendo, a pessoa fica dependente de você, dependente do que você vai dizer que é certo e errado, e aí o que pode acontecer? Pode acontecer de a pessoa atrasar a própria
evolução, a própria história. Inclusive, realmente, ó, confirma a gente falando sobre família. A pessoa atrasar a própria história e ainda depois me falar, mas você não me disse para fazer X. Como se a pessoa não tivesse voz, sabe? Como se a pessoa fosse realmente ainda um bebê. Mais uma vez, a energia materna, pedindo para você fazer mudança, tá? Pedindo para você realmente mudar aí o foco, porque já está na hora desse bebê perceber que ele não é mais um bebê, entende? É desse jeito que sai. Para você. É, assim, ó, a frase que eu ouvi foi: para você se mandar e deixar nego se lascar. Porque você sabe, você tem uma maior. Você já tem muito mais experiência, você já passou por muito mais coisas, você está querendo evitar, você está querendo proteger, mas cada um precisa do seu momento e do seu aprendizado. Se vai acontecer alguma coisa que a pessoa vai se arrepender, que sirva de aprendizado para ela. Quantas vezes você precisou fazer escolhas difíceis para que você tivesse os seus resultados? Está na hora dessa pessoa fazer isso também. Entendeu? Tá na hora de você realmente entregar para essa pessoa, ó, tá aqui, a sua vida tá aqui, vai lá e faz. Eu sei que você é mais novo, que você ainda não tem tanta maturidade, mas chega de ficar esperando que eu decida as coisas por você. Chega de você ficar esperando que eu diga para você o que fazer ou não. Você vai errar? Você vai errar muito. Você ainda está aprendendo. Mas você vai conseguir. Uma hora ou outra você acerta. Uma hora ou outra você vai lapidando tudo aquilo e você vai conseguir, seja em que campo for, seja no profissional, seja no é, espiritual, sabe? Me vem muito uma questão de a pessoa, de repente, estar escolhendo uma caminhada espiritual que não que você não entende que vai ser boa para ela, ou que você acha que ela está sendo imprudente. Aqui tem alguma situação que você acha que ela está sendo imprudente. Só que nessa questão, mais uma vez a energia materna, tá vendo? Só que nessa situação de você achar que a pessoa está sendo imprudente, você está tentando equilibrar as coisas, mas você mesma não está conseguindo se movimentar, porque você está o tempo todo querendo cuidar de alguém que precisa ir para o mundo. Então, confia em tudo que você já fez até hoje por essa pessoa, confia no quanto de entrega, de amor, de conhecimento que você tinha e que você entregou. Lógico, a Rainha de Copas ela não vai falar para você, larga essa pessoa. Não, mas é, saiba a hora de falar e saiba a hora de se manter no seu lugar, mesmo que te incomode, porque senão essa situação ela vai continuar permeando por muito tempo, tá bom? Agora eu vou tirar um conselho do Zé para você com relação a essa situação. Tá? Aqui pode ser realmente filho ou uma pessoa do campo afetivo. Mas aqui realmente tem muito uma energia, tá? E aí você adapta, porque é uma leitura coletiva, não vai ressoar com todo mundo, mas tem sim uma energia de tanto um companheiro seu que você é, entende que está fazendo algo errado, ou um filho que já cresceu e não é mais essa criança, já é um homem, e que você entende que não precisaria passar por certas situações. Aqui ele fala que essa pessoa, para você deixar de trair as suas próprias verdades interiores, as suas próprias. É, o seu próprio sentir. Porque quando você precisou trocar de pele, você esperou o tempo certo. Você não teve nada fácil. Você teve que esperar o tempo certo. E por mais que você queira adiantar as coisas para ele, para essa pessoa, que vem muito forte a questão de ser um homem, tá?
você está tomando a frente, você está tomando a frente dessa pessoa e tirando inclusive o direito dela de crescer e de prosperar e de fazer as trocas necessárias para ele realmente atingir a alegria, para ele realmente saber o que faz bem para ele e deixar de ficar gastando à toa, de ficar, de repente, investindo em situações, em coisas, em pessoas que não fazem bem para ele, depois ele volta todo, né, todo, deixa eu ser elegante aqui, todo, digamos, ferido, né? Não é bem essa palavra que ele queria usar, mas todo ferido aí para você, todo capengo. Então, para você realmente deixar essa situação, deixar essa pessoa agir por conta própria, é, deixar essa pessoa tomar as decisões que ela tem que tomar, não é para você abandonar, mas é para você também ter paciência de esperar o tempo de cada um. E principalmente lembrar que essa criança já cresceu. E quando você começou a educá-lo, você começou a educá-lo exatamente para que ele fosse autossuficiente. E nesse momento, existe um certo medo de ele fazer coisa errada e existe também um certo medo de você ser responsável pelas coisas erradas que ele faz. Não misture uma coisa com a outra, tá? É, você, enquanto mãe, assim como eu sou mãe, enquanto mãe, a gente vai até certo ponto. A partir dali, eles precisam fazer, entende? É a mesma coisa, vamos voltar lá, quando a criança começou a usar o piniquinho sozinha. No começo, a gente precisava ir e, né, fazer a higiene da criança. Com o passar do tempo, a criança foi aprendendo e passou a fazer a própria higiene, certo? Então aqui é praticamente a mesma situação. Esta criança adulta, ela precisa passar por situações, ela precisa realmente entender que ela já não depende mais de você para fazer a higienização dela, ela sabe fazer a higienização sozinha e ela quem vai decidir se ela se limpa ou se ela não se limpa. É esse o recado, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha feito sentido. E não esqueça, é uma leitura coletiva, não vai ressoar tudo com todo mundo. Então, pega para você aquilo que for para você, aquilo que realmente estiver conversando com você, tá? Agora a gente vai para a opção número 2. Agora a gente vai aqui para a opção número 2, da pedrinha azul, que eu não sei o nome, tá, gente? Mas depois eu vou pesquisar e eu vou deixar aqui na descrição o tempo e o nome das pedras, tá? Dos cristais para vocês. Ó. Ah, e também vou deixar os decks que eu usei aqui. Tá. Aqui a gente vai ver primeira energia. A energia de quem escolheu a opção número 2. Existe algum desconforto em vocês? Aqui fala sobre vocês estarem querendo mudar, mudar alguma coisa. Aqui vocês também estão aguardando, acho que resultado, não sei se de magia, de rituais, para quem fez. Lembrando, uma leitura coletiva não vai ressoar com todo mundo, mas quem fez magia coletiva, magia, oferenda, pedido para Iemanjá, acender uma vela. Tem muito disso aqui também. Eu já vou mostrar as cartas, tá?
Aqui fala sobre você aguardar. ah, é para você aguardar, você está ansiosa com algum pedido, você está bem ansiosa realmente com algum pedido, realmente você fez algum. Gente, entenda a magia assim como oração, é, jejum, é, não sei, aqueles 21 dias de Arcanjo Miguel, propósito, promessa, magia de fato com vela, com oferenda, com. é, Aqui está falando que você que realmente existe essa energia, tá? De você ter é, feito um pedido, de você ter manipulado uma energia. Essa manipulação de energia vem muito principalmente quando você parece que você vai dormir e aí você faz ali realmente as suas orações, você faz ali seus pedidos. E aqui fala para você ter paciência, porque não vai ser de uma hora para outra que vai acontecer, mas vai acontecer, tá? Vai acontecer com a ajuda, inclusive, de outras pessoas. É, pode ser, podem ser suas ancestrais, podem ser pessoas que você conhece, tá? Amigas, terapeuta, é, a taróloga, né? A cartomante, a, a vizinha, enfim. Aqui tem energia, muita energia feminina, de realmente este pedido estar sendo gerado, esse pedido estar sendo é, estar sendo preparado para ser entregue da melhor forma, da forma que você merece. E eu comentei, né, que essa pedrinha me fazia me lembrar muito de Iemanjá. E aqui eu tenho uma carta de uma sereia, praticamente, o mar todo em volta, né? Eu tenho uma lua aqui minguante, então também pode ser que você tenha feito algum pedido na lua minguante, ou o seu pedido vai começar a se manifestar na lua minguante. Nessa, não vejo que nessa, tá? Não vejo que nessa, porque eu tenho uma carta aqui que fala sobre gestação. Podem ser 9 luas minguantes. E aí você começa a contar aí, mas não desanima. Aqui fala sobre não desanimar, sobre você estudar mais sobre o que você quer para você, nos seus rituais, nos seus pedidos, nas suas orações, saber exatamente o que e como pedir, porque você parece que está pedindo, mas está faltando um pouquinho de sabedoria na hora de pedir. É como se você fizesse um pedido muito abrangente. Então, imagina que quando você vai conversar com a espiritualidade, você vai fazer um pedido no iFood. Eu vou falar dessa forma porque aí vai ficar muito mais fácil de você compreender. É, quando você vai fazer um pedido no iFood, você tem que colocar o que você quer e a quantidade que você quer, o endereço para onde vai ser entregue. Se você não colocar nada disso, o pedido nunca vai chegar, certo? Se você colocar, se você não estiver prestando atenção, se você tiver, de repente, num outro aplicativo, fazendo um pedido de coisas, por exemplo, de tarô. E eu vou falar isso porque aconteceu comigo. E eu estava ali distraída, não estava presente completamente fazendo o meu pedido, pedi 2 vezes o mesmo deck. Quando chegou, eu fiquei, falei, eu não acredito que eu fiz isso, mas por quê? Porque faltou atenção. E aqui fala sobre faltar intenção correta. Então, pede para você estudar mais, para você ter mais clareza ao se comunicar com eles. Porque eles não são. é, Gente, vamos falar sério? O morto ele está o tempo inteiro ouvindo tudo que a gente pensa. E vocês estão com medo de fazer pedido para vocês melhorarem, sabe? Para vocês conseguirem curar alguma dor emocional.
Então, lembra disso também, mesmo para quem é cristão, se Deus é onipresente e onisciente, você pensou, ele sabe. Por que que na hora de fazer suas rezas, suas orações, você fica ali cheio de dedos, entende? Bom, esse é o primeiro recado. Agora vamos ver como que vai ficar o seu mês. Como que vai ficar o seu mês diante dessa energia? Como ficará o mês da pessoa que escolheu? Realmente aqui a gente está falando sobre emoções e sobre manifestação desses pedidos, tá? Sobre o tempo de ação, sobre você ser racional. Aqui o baralho fala o seguinte: realmente é algo emocional para você. Pode não ser o que você tenha pedido, um relacionamento. Pode ser que você esteja pedindo, tenha feito um propósito, esteja fazendo um propósito sobre saúde de alguém, sobre um trabalho, sobre uma cura, sobre prosperidade, enfim, gente, tudo isso precisa ter emoção. Tudo isso vem da base da emoção. O ser humano, ele é pelo menos 97% emoção. Vocês podem pesquisar, tá? O nosso cérebro, o nosso límbico, que é o cérebro emocional, ele comanda a nossa vida. As nossas emoções comandam. Primeiro a gente sente, depois a gente pensa naquilo que a gente sentiu e aí a gente toma uma atitude, tá? Isso é científico. Isso, se você pesquisar, você vai encontrar. E aqui fala muito sobre essas emoções, sobre você ter decidido com muita maturidade que você quer fazer sim uma mudança. Aqui me vem muito uma questão de uma mudança na área financeira, na área profissional, mas talvez você queira fazer algum tipo de mudança diária. É algo que é novo para você. E aqui, por isso, pede para você tanto ter calma quanto paciência e estudar. Porque aqui tem, você tem base para ter o seu próprio negócio, sim. Você tem base, sim, para ser líder, para ser gerente, para ser chefe. Você tem base, você tem. Eu tenho no centro do jogo a energia do imperador. Ele comanda, ele não está ali para ser comandado, ele comanda. Então, é, você tem toda a estratégia na sua cabeça, você tem toda. Você já entendeu aonde você precisa plantar para você colher o que você quer. Você já tem isso tudo na sua mente. Só que daí, na hora de pedir, você é como se fosse uma criança pedindo para a mãe, mas com medo de tomar bronca pelo seu pedido, sabe? Porque é, você acha que se você está querendo ir além daquilo que você pode, mas por que que você está querendo, achando que você quer ir além daquilo que você pode? Você pode tudo, segue a sua intuição, sabe? Você pode realmente ter essa mudança de vida que você quer, ter esse pedido realizado. Aqui mostra que sim, você sabe disso. Você só está fazendo de forma errada ou as perguntas ou os próprios pedidos. Aqui tem uma questão de você fazer de forma errada. E aqui confirma que você vai sim conseguir.
Deixa eu ver o que mais que tem aqui para você. É sobre finanças, né, gente? É sobre finanças, sobre matéria, sobre dinheiro, sobre sabedoria. Vocês aqui tem sim uma questão de transição de carreira, mudança, não sei, mudança de casa, é, saber a hora de tomar ação, a hora de não tomar ação, se você deve fazer, se você não deve fazer, muita vela acesa, muito é, pedido feito. Mais uma. E aqui não só a boa sorte ao seu lado, mas tudo o que não serve e que de repente pode te estagnar, ficando para trás, tá? Você tem muito medo de fazer alguma coisa errada, mas a espiritualidade está com você, e você vai conseguir. Só precisa ter paciência. Por quê? O Zé vem falando aqui, confirmando que realmente é uma situação de estrutura financeira, estrutura material, tá? Estrutura na matéria. Pode ser uma mudança? Pode. Pode ser um trabalho novo? Pode. Pode ser uma viagem? Pode. Se você está empenhando, precisa de repente fazer uma viagem, ou quer de repente fazer uma viagem que vai ser custosa financeiramente, você vai demandar de energia para fazer todo uma base ali, um caixa, né, para você ir e voltar tranquilamente. Então, aqui vem muito uma questão financeira, profissional, tá? Mas pode ser qualquer outro tipo de situação. Pode ser você querendo que o seu casamento dê certo, a cerimônia, tá? A cerimônia. Pode também. Ele diz que para quem está preocupado da cerimônia não dar certo, da cerimônia não sair como você sonhou, você pode ficar tranquila que vai dar certo, que vai funcionar. Continua, continua pedindo, mas pede do jeito certo. Pede do jeito certo. Vai demorar um pouco realmente, tá? Mas vai ter ação nessa situação, vai ter, inclusive, talvez a influência ou a ajuda de um homem, tá? Mas aqui confirma pedido. Então, se você de repente tem o costume de acender vela, faça. Se você de repente tem costume de fazer oferenda, faça. Mas faça esse tipo de oferenda que você quer para abertura de caminhos. É melhor que seja feita do lado de fora de casa. Ah, mas eu não tenho coragem de ir na encruzilhada. Não tem problema. Ele diz, não tem problema, peste. A porta da rua pode ser o seu quintal, pode ser a sua lavanderia, pode ser um toco para mim, pode ser a sua fé acesa para que eu abra os caminhos da rua para você, mas que você vai conseguir. Você vai conseguir tudo do que você tá querendo, é, do jeito que você, não do jeito que você imaginou, porque aqui vai ser um pouco maior do que você imaginou, mas você está se preocupando um pouco além com o que pode dar errado lá na frente e esquecendo de preparar esse terreno agora, entendeu? Então, o preparo desse terreno, como eu estou falando aqui com pessoas que já iniciaram um propósito, que já iniciaram algo, ou que estão para iniciar, porque estamos na lua minguante, saiba como pedir. O recado principal é esse. Saiba exatamente como pedir. Não,
não, se concentra, esteja ali presente na hora de fazer o pedido. Não fique se julgando, entendeu? Não fique se julgando pelo seu pedido, porque tem muita gente que está fazendo pedido, não está fazendo o pedido da forma que gostaria, porque tem medo de como a espiritualidade vai enxergar você. Ele diz: a gente te enxerga de um jeito que, se você se enxergasse, você não ia gostar do que está vendo. Então, você está preocupado com o que você vai pedir e quanto você vai pedir, entendeu? Então, o recado número 2 foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Novamente, vamos lá. É um recado coletivo, é uma leitura muito, muito intuitiva. Então, é isso. Vai servir para quem tiver que servir. Se essa não serviu, tem outros vídeos no canal. Ainda tem a opção número 3. E você também tem a opção de fazer um jogo particular na sua energia. E aí, de fato, saber ter a sua resposta, né, respondida dentro da sua energia. Porque aqui num coletivo, eu estou falando para muito mais pessoas, eu capto o máximo de informações que eu posso, mas nenhuma leitura coletiva é a mesma coisa de que uma leitura particular. Então, é isso, tá? Agora a gente vai para a opção número 3, a opção da pedra do sol, tá bom? Gente, vamos lá, opção número 3, a pedrinha do sol aqui. Vou pegar a energia que vocês estão vibrando no momento. A energia do pessoal do número 3 aqui. O que é a espiritualidade? Como que tá a energia, né? Da galera no número 3. Ok, vamos lá. Como não poderia ser diferente, aqui a gente também está falando de questões na justiça. Vai ter movimentação. Antes do que você imagina, tá? Ó, confirma. Se você tem algum processo para receber dinheiro, indenização trabalhista, aqui fala que sim. Se tem alguma situação envolvendo menores, pensão, qualquer problema desse tipo, também, tá? Fala que está para sair. Se vai ser nesse mês, pode ser que demore um pouco mais do que até o final do mês, mas aqui mostra e inclusive confirma que sim, tá? Que vai sair sim. A energia de vocês, tirando esse primeiro recado, vocês realmente. Sabe por que vai sair essa indenização, esse processo vai sair favorável para vocês? Porque vocês aprenderam a confiar. Vocês passaram por uma situação aqui que quem anda te julgando ou falando qualquer coisa com relação a você, enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto homem, mulher, árvore, jacaré, pinguim, que seja lá como você se identifique, essa pessoa que está falando sobre você,
ela não aguentaria passar por metade daquilo que você passou. Ela não conseguiria chegar nem na metade dessa montanha que você enfrentou, tá? Aqui você realmente aprendeu da forma mais pesada que alguém pode aprender a confiar no seu espiritual, a confiar em si mesma e nos seus instintos, a ter segurança, mesmo quando o mundo inteiro estava virado de ponta cabeça no meio do caos. Coisa aqui que você não falou para ninguém, que dificilmente as pessoas que veem você sabem que você passou, mas os seus sabem. E são os seus que estão te trazendo essa vitória. Essa justiça está vindo da mão da sua espiritualidade, está vindo da mão dos seus Exus. Quem tem Exu Caveira, ele vem aqui confirmando. Sou eu quem estou te trazendo, tá? Vamos lá. O que mais tem para o mês de julho, para a galera do número 3. Vocês estão com tudo, né? Em julho. Aqui, realmente você vai tem alguma coisa para você receber. Aqui eu também tenho a questão, eu vou mostrar, espera aí. Eu sei que tem gente que gosta de ver, né? As cartinhas. Eu tem uma pessoa que assiste meu canal, depois ele vem mandar mensagem com feedback dizendo que eu não mostro as cartas e que eu não explico as cartas. É para você esse recado. Eu te dou aula se você quiser, querido. Mas vamos lá. O que eu tenho aqui no fundo do baralho fala sobre você ter feito algum tipo de magia, inclusive para aumentar o seu fluxo financeiro, porque estava um tanto estagnado e você estava precisando fazer algumas renúncias. Aqui mostra que essa fase de estagnação, de você precisar ficar retendo para ter o que comer no dia seguinte. Sabe quando você precisa vender a janta, o almoço para comprar a janta, né? Aqui vai passar, tá? Não vai demorar para passar. Isso aqui é coisa rápida. Então, creio que esse dinheiro que você está para receber, ele vai vir assim para te ajudar de uma forma muito, muito boa, mesmo que não seja uma quantia, nossa, milionária, sabe? Mas vai te ajudar muito a organizar suas finanças, vai te ajudar muito a realmente fazer as movimentações que você quer fazer e você vai saber utilizar a sua cabeça, principalmente para fazer o que precisa ser feito. Aqui mostra você aprendendo a ver as coisas de um outro ângulo. Realmente, você passou por alguma situação em que você foi literal, o seu mundo foi literalmente virado de ponta cabeça e você precisou. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Eu quero saber quem você era antes dessa situação. Tá? Quem você era antes. Aqui, o que me mostra é que você sempre foi muito racional, tá? Inclusive podendo ser até bem incisiva com as suas palavras. Você sempre soube se proteger,
mas você andava plantando nos locais errados. Então, essa situação, ela veio, revirou você, por quê? Porque você estava, é como se você tivesse tentando plantar morangos, querendo colher morangos, mas plantando laranja. E aí você nunca sabia por que não dava certo. E aí você ia, comprava é, um pacotinho de semente de morango, e você ia, colocava ele, e aí você não prestava atenção, porque você estava fechada aqui para ver as coisas, né? E aí você não prestava muita atenção, e você ia e comprava o resto tudo de amora. E aí nascia um morango e várias amoras. Entende o que eu quero dizer? Então, essa situação que te pegou antes aqui para você chegar nesse ponto de, ok, eu acredito, eu confio nos meus mortos, eu confio na minha ancestralidade, eu confio em Deus, eu confio em sei lá em quem que você confia, veio para te revirar e para fazer você buscar não só se recolher e silenciar mais para se conectar com você, mas também para você se empoderar a ponto de entender que você tem valor, que você não é pouca porcaria, porque até então você entendia que você era. Até então você entendia que você precisava sempre estar na defensiva aqui, sempre na defensiva. É, provavelmente houveram muitos traumas aí que te colocaram nessa defensiva. E aí você ficava dando volta em círculo é ótimo, mas vocês entenderam. Você plantava, plantava, plantava e nunca via a hora da colheita. Entende? Você se dedicava a amigos, você se dedicava a relacionamentos, a trabalho, mas você não conseguia ver é, uma troca. Vocês estão vendo a chama da vela? Vocês não conseguiam ver uma troca. E aí o seu mundo foi revirado de ponta cabeça para você realmente aprender a se conectar com você mesma, com o seu silêncio, com a sua sabedoria interna, com os seus, né? E aí anjo da guarda, gente, o nome que vocês quiserem dar, sabe? Se conectar, voltar a confiar em você, voltar a saber a hora de falar, voltar a saber a hora de o que falar, como falar, para quem falar, com majestade aqui, com autoridade, inclusive autoridade sobre aquilo que você está dizendo. E se você ainda não está nessa situação, porque a gente está pegando o que vai acontecer aqui em julho, você tá para alcançar isso, porque você passou é, pelo por situações aqui que novamente não seria qualquer um que teria culhões para passar. Não passar e ficar inteiro como você ficou. Não passar e se reconstruir da forma que você se reconstruiu. Porque você não só aprendeu a olhar para suas emoções, você sai de um dois de espadas invertido, sabe? Que quem é cartomante vai entender. Você sai de uma situação em que você não queria, não sentia que podia olhar as emoções, sentia inclusive que você não podia demonstrar emoções, que você não podia mostrar que você tem muita emoção, você continua tendo essa sensação de que não tem que mostrar, não pode mostrar, mas aí aqui, o rei de copas, ele vai mostrar para quem ele tem que mostrar.
entende? Porque ele tem maturidade, ele sabe como agir, ele sabe o que falar, para quem falar, de que forma falar. Então, eu tenho aqui duas figuras e o Sol confirmando que nada foi em vão, que você vai conseguir ultrapassar essas situações que você vivenciou. Aqui me vem muito forte uma questão de que não será essa lição foi aprendida, ela não vai precisar ser repassada e que você pode ficar, você pode dormir em paz, sabe? Porque você também tem um receio, e eu entendo completamente, de você descansar e acontecer alguma coisa igual ou pior do que já aconteceu. Aqui fala sobre você aprender aos poucos, reaprender aos poucos a descansar também, tá? Que mais? Eu tenho aqui o julgamento, o caminho, as provações, o amigo e a reintegração. No fundo, o intelecto. Então, o que que esse baralho ele está me dizendo aqui? Ele só vem para realmente linkar tudo aquilo que a gente estava falando até agora. Eu tenho a energia aqui, novamente, do povo da Calunga, sobre, inclusive, a justiça, né? Conversando aqui, sobre, inclusive, a questão da justiça, que foi dita ali no começo da nossa leitura. A energia da falange dos caveiras, para quem não conhece, ela vai atuar no seu inconsciente, né, na sua psique. Então, aqui você aprendeu, aqui você entendeu qual caminho era melhor, você passou por muitas provações, mas você realmente foi o seu melhor amigo e você realmente confiou nos seus verdadeiros amigos, que é a espiritualidade. Por isso, nesse momento, é como se você tivesse passando ou fosse passar por uma situação em que você sente um certo luto, você pode vir a sentir até mesmo um certo vazio, como se alguém tivesse de fato morrido, tá? Mas isso é porque um pedaço de você, aquele que já não serve mais para ir para o futuro, ele não cabe mais. Então isso fica ali um espaço vazio. E aí vem a questão do intelecto, o, a emoção e o amor. Ou seja, você pode demonstrar emoção, desde que você saiba para quem, sabe? Você pode ter amor. E você é uma pessoa muito amorosa. Mas o seu intelecto, ele vai te conduzir, ele vai te mostrar aonde você mostra, aonde você não mostra, porque você já passou por essa lição. Que venham novas, né? Porque a gente está em constante evolução e aprendizado. E aqueles que acreditam que já são evoluídos o bastante para não precisar passar por julgamentos, para não precisar mais de cuidar da própria língua, eu sinto muito, né? Um dia, quem sabe, eu também chegue aos seus pés. Mas Zé falou uma vez para um consulente: um dia
Eu quero ser tão iluminado quanto você, de poder sair falando o que eu não sei sobre quem eu não conheço para pessoas que eu nem sei que existem. E eu guardei esse recado. Então, assim, resumo da ópera. Vamos cada um cuidar da sua vida, né? Vamos aqui, de fato, interiorizar. Se você está aí, de repente, muito preocupado com a vida alheia, aproveita esse mês para você parar, sabe? Para você ficar mais recluso na sua, para você estudar sobre você, de repente, sabe? E ler um livro sobre autoconhecimento, alguma coisa assim, porque é complicado, né? Mas aqui, o que o jogo mostrou pra gente é que problemas da justiça, principalmente referente a dinheiro, herança, pensão, auxílio, enfim, documentação de justiça está favorável, você tem um avanço aqui para você receber, tem uma energia de que, se não esse mês, no próximo, que mais eu tenho aqui para passar para você? Sobre você realmente aprender a confiar, ser estratégico, saber aonde mostrar e aonde não mostrar emoção, é, saber quem é seu amigo e quem não é, sabe? Ter clareza sobre sobre o que você quer, sobre o que você não quer também, porque às vezes a gente fica meio perdido, né? A gente não sabe muito bem o que a gente quer, e aí, como diria o gato da Alice, para quem não sabe que caminho ir, qualquer um serve. Então, aqui é sobre estratégias, o seu olhar e o seu sentir para você saber quem é seu amigo e quem não é. A sua confiança, ela vai ser mudada de lugar aqui, no sentido de você vai aprender a confiar em si mesmo, tá? Você precisa tirar um tempo para você também organizar questões de papéis, documentos e direção. O que é que você quer da sua vida? Até onde você quer ir? O que você quer alcançar? A espiritualidade, ela está com você, mas é, você tem estrutura para ultrapassar essas situações, tá? Vem uma fase bem mais leve, em que você tem muito mais base e estrutura. Esteja atento às suas próprias emoções, ao seu sentir, tá? Para você saber quem é seu amigo na Terra, quem não é, porque você também parece que andou tomando muito de pessoas que você julgava, né? Entendia que eram ali seus amigos, enfim, e confirma assim essa reintegração de você, essa parte intelectual, racional, prática, com a sua parte emocional, criativa, lúdica, para você realmente estar inteiro, tá? Aproveite essas energias, faça por você.
espero que você tenha gostado, eu espero que faça sentido. Novamente, é uma leitura coletiva, não vai ressoar com todo mundo todos os recados, mas aquilo que tiver que chegar para você vai chegar. Para leituras particulares, o meu número é 11 94762 4590. O link também está aqui na minha bio. É só entrar em contato, a gente agenda. Tem várias opções lá no catálogo. E se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe um like. Ficou com alguma dúvida, manda aqui nos comentários que a gente conversa. Que mais de recado? Manda também o que você quer ver, né? De jogo aqui pro coletivo, porque às vezes fica meio complicado da gente postar. E novamente, eu peço que vocês deixem like, que vocês compartilhem, comentem, para eu saber, sabe, para eu ter um termômetro, que o meu termômetro realmente para trazer vídeo é entender o que vocês estão aí esperando, querendo sobre os jogos, né? Sobre a espiritualidade e tudo mais. Um grande beijo. Eu espero que você fique imensamente bem, que esse mês seja incrível para você. Muita axé, muita luz. Valeu!